Olá, hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre ansiedade. E a primeira notícia que eu tenho que te dar, que é uma notícia boa, é que você não é ansiosa, você não é ansioso. Você está ansiosa, você está ansioso. A ansiedade, ela é uma condição, ela não é a sua natureza. A ansiedade é uma condição mental que foge da condição mental mais profunda, que foge da natureza da mente mais profunda. Então, para a gente começar esse assunto, eu preciso que você olhe por esse ponto de vista, ok? Então, você não é ansiosa, você não é ansioso, vocês estão ansiosos por algum motivo, né? A natureza da gente é paz, né? A nossa consciência é paz, é presença, é aquela testemunha que observa a vida, né? A nossa mente, ela é oscilante. A nossa mente, em um momento, ela está muito agitada, em outro momento, ela está mais tranquila, em algum momento, ela está com medo, paranoia, em algum outro momento, ela está eufórica, alegre, curiosa, criativa, mas uma coisa em comum, a mente tem em todos esses estados, em todas essas situações, é que a mente oscila, a mente ela sai de um lugar para outro o tempo todo, pensamentos fazem parte da mente, né? Nas filosofias antigas da Índia, o que que a gente sabe? A gente sabe que a mente ela é feita de intelecto, ego e a mente em si, né? Tudo isso forma o que a gente chama de mente, né? O ego, o intelecto e a própria mente, né? Essa mente que imagina, que cria, que pensa, né? Então, o intelecto é responsável pela parte de decisões, pela parte de discriminação, para poder discriminar o que é uma coisa e o que é outra coisa. O ego é a parte da individualidade, do orgulho, e a mente, quando eu falo mente, é essa parte, né, dos pensamentos, da criatividade, da imaginação. Mas tudo isso, quando eu falar mente, a partir de agora eu estou incluindo todos esses componentes, né? Então, esses componentes da mente não são componentes que geram um desconforto e uma ansiedade o tempo todo. Porém, eles são, a mente como um todo, tem a capacidade de lembrar do passado e imaginar um futuro, certo? Né? E também tem a capacidade de estar mais focada no presente, no que você está fazendo nesse momento. Portanto, a natureza da mente de oscilar pode levar a uma condição de ansiedade. Tudo que acontece na mente acontece no corpo, né? Corpo e mente, uma unidade só. Tudo que acontece no corpo acontece na mente. Então, eu sugiro, para que você comprove isso, basta você estar numa situação que te dê medo, por exemplo, e faça um exercício de respiração, né? Se você perceber, você vai perceber que, se você olhar com calma, você vai perceber que, com esse exercício de respiração, aquele medo diminuiu. O medo é uma sensação que você está tendo, e junto com o medo você pode ter pensamentos ruins, né? Pensamentos que te levam a imaginar uma situação é, como consequência desse medo. Você, usando o corpo, uma respiração através do corpo, você vai sair desse medo, né, que gerou uma ansiedade, e você vai entrar num lugar tranquilo no corpo e na mente ao mesmo tempo. A mesma coisa também é verdadeira para a mente, né? A gente pode usar princípios da mente, né, ativações mentais para sair de um lugar de medo, né? Conversando com alguém, ouvindo certas palavras, mudando o nosso pensamento, ouvindo uma música. Então é a mente que está alterando o funcionamento dela e te levando para um lugar de maior tranquilidade, e o corpo vai automaticamente acompanhar
esse lugar. Eu estou descrevendo esse exemplo para você ter uma ilustração de que você não é ansiosa, você não é ansioso. É importante que isso fique claro. Isso é uma condição, um estado em que você entrou, assim como você pode entrar num estado de muita alegria, muita tristeza e muita ansiedade, muito medo. Isso tudo são condições que você pode entrar a partir da sua mente. A natureza da mente é mais tranquila. A natureza que eu digo, lá no fundo da mente, lá nas suas profundezas, como o oceano é mais tranquilo nas profundezas, a mente também oscila menos nas profundezas. Na superfície ela é mais agitada, assim como o oceano também. E uma diferença importante para a gente entender aqui, né, já que a gente está falando de ansiedade e o meu trabalho com meditação e respiração nos leva para esse lugar de maior paz, né, de tirar a gente dessa ansiedade, é importante colocar aqui que a consciência, quando eu falo de consciência, eu estou falando de uma consciência que testemunha a mente, uma presença, e essa presença que nós somos em essência, né? Então, quando eu falo a natureza da mente, eu estou falando a consciência como fundação para a existência da mente. A consciência não é a mente, né? A mente é algo separado da consciência que atua com os pensamentos, com o intelecto, com o ego, mas a consciência é algo pleno, é algo que não entra na ansiedade, né? E essas práticas nos levam para a consciência, portanto, levam a mente para se estabelecerem na consciência, que é essa paz. Por isso que as pessoas que meditam saem desse estado, dessa condição de ansiedade. Por isso que a meditação e a respiração têm sido tão bem sucedidas e recomendadas por muitos profissionais de saúde, muitos médicos, cardiologistas, neurologistas, psicólogos, psiquiatras, para ajudar a pessoa a sair de ansiedade. Então vamos falar mais especificamente um pouquinho sobre ansiedade agora. Existem principalmente 3 categorias de ansiedade, né? A mais conhecida, a mais comum é a TAG, ou TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada, né, que é quando a pessoa se encontra num estado de ansiedade genérica, né? De vez em quando ela sente alguma ansiedade, algumas coisas geram ansiedade, alguns gatilhos geram mais ansiedade, né? Mas não é nada que esteja presente o tempo inteiro. E é uma ansiedade generalizada, né? Ela pode estar com a pessoa na maior parte do dia, mas ela não tem uma definição e uma intensidade tão grande, né? Não tem uma definição específica do que é que está acontecendo, mas ela está ali em algum momento do dia da pessoa, ou de alguns dias da pessoa, né? Não, pode ser que não seja também todo dia. Então, o transtorno de ansiedade generalizada é essa condição onde a pessoa percebe a ansiedade na vida dela em diferentes momentos, em diferentes situações. Segunda categoria, o segundo tipo de ansiedade é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico, ela, como o nome já nos diz, ela gera um nível mais intenso de ansiedade, que é o pânico. Quando a pessoa entra em pânico por algum motivo, o coração acelera, a respiração acelera muito e a pessoa entra num nível de pensamento muito rápido e ela não consegue sair daquele estado facilmente, né? Esse pânico pode ser gerado por uma notícia, pode ser gerado por uma situação, pode ser gerado por um gatilho, por alguma situação que gera um gatilho na pessoa, né? A situação pode ser o gatilho, o encontro com alguma pessoa pode ser o gatilho, né? Então, por exemplo, uma pessoa pode ter pânico de
falar em público, ou uma pessoa pode entrar em pânico por ficar sozinha em casa. A pessoa pode entrar em pânico por ficar sozinha em casa e acabar a luz. Então tem várias situações, vários gatilhos e cada pessoa vai ter um gatilho diferente. Mas o fato é que a síndrome do pânico gera esse pânico na pessoa, onde a pessoa tem uma aceleração mental absurda e um medo junto com isso, né, um pânico e uma aceleração das atividades fisiológicas, especialmente o batimento cardíaco. A outra categoria, né, de ansiedade, que é um nível ainda mais elevado, vamos dizer assim, é um nível de impacto maior na saúde da pessoa e que impacta ainda mais o dia a dia da pessoa, é a síndrome de burnout, né? E é uma síndrome que tem se falado muito mais, né? Ainda não se tem uma quantificação específica, mas é, alguma sondagem já foi feita, né? E parece que o Brasil, nessa sondagem que foi feita, é o segundo país do mundo com percentual da população mais elevado de síndrome de burnout, né? Na casa dos 30%. E a OMS, a Organização Mundial da Saúde, acabou de classificar recentemente a síndrome de burnout como uma síndrome crônica, né? Uma síndrome crônica resultante do estresse de trabalho, né? Então, isso é um movimento da OMS para que se dê mais atenção à síndrome de burnout. A síndrome de burnout, ela acontece por uma estafa, né, um estresse de trabalho, onde a pessoa trabalha muito, por muito tempo, vem trabalhando demais, e a pessoa começa a ter, pode entrar num estado de depressão, sintomas de depressão, começa a ter um desinteresse maior pelo trabalho e não consegue mais performar todas aquelas tarefas que antes performava com bastante destreza, né? Então, a síndrome de burnout, ela geralmente é tratada com a retirada da pessoa do ambiente de trabalho por um tempo e uma série de tratamentos, né? Inclusive meditação e respiração. Então, esses tipos de ansiedade podem acontecer com qualquer pessoa, dependendo de como a pessoa está se cuidando, né? A gente sabe que a ansiedade ela é tratada também com meditação, com respiração. Para quem é profissional de saúde, né, sabe disso e tem acesso a todos esses estudos. E eu queria fazer também uma ligação importante entre ansiedade e a insônia, tá? A insônia, né, até alguns anos atrás, ela era vista como uma questão pontual. Poxa, chega na hora de dormir, eu não consigo dormir. E hoje, né, com os estudos que foram feitos nos últimos 10 anos, sabe-se que a insônia ela é resultante de uma dificuldade de dormir por uma agitação mental ou resultante de uma agitação mental que faça a pessoa acordar durante a noite ou resultante de uma agitação mental que faça a pessoa ter um sono conturbado, né? Então, é, a insônia ela é resultante de uma ansiedade. E os estudos estão mostrando isso, né? Que as dificuldades para dormir estão associadas ao estresse, né? Elas estão associadas e o estresse envolve a ansiedade, né? Elas estão associadas à afetividade negativa, elas estão associadas a pensamentos negativos repetitivos, né? A ruminação mental, né? E a culpa também, né? Então essas descobertas indicaram que o efeito do estresse em distúrbios do sono é fortalecida principalmente, tá? Presta atenção nesse ponto, né? Principalmente pela ruminação mental, né?
e ou pelo afeto, pela afetividade negativa, né? Então, principalmente a ruminação e a afetividade negativa. Então, o impacto de pensamentos negativos, é, eles ocorrem principalmente quando associados a uma ruminação ou alguma afetividade, algum afeto negativo. E o que nos leva a concluir, né, que a insônia, né, é resultado disso? E por que essa condição acontece? Por que essa ruminação essa ruminação acontece? Essa ruminação, ela é consequência de alguma situação da vida da pessoa que gera um nível de ansiedade. E por isso essa ruminação, né? Quando não tem ansiedade, quando a ansiedade é dissolvida, algum nível de ansiedade é dissolvida, essa ruminação é também diminuída, né? Essa ruminação, ela entra num nível mais esparso e ela vai indo embora, né? Então, o outro ponto que eu coloquei, né, que esse estudo colocou na verdade, é que existe a afetividade negativa, né? O afeto negativo, né? O afeto negativo, ele pode acontecer com qualquer pessoa, não importa se a pessoa já medita há muitos anos, ou se a pessoa não medita, ou se a pessoa tem prática de autoconhecimento ou não tem. Qualquer um pode experimentar situação de afeto negativo. E isso pode levar a pessoa a um estado de ansiedade. E essa ansiedade vai tirar a pessoa do sono. Então, essas situações, né, que esse estudo observou geram ansiedade e, consequentemente, a insônia, né? Então, a insônia não é algo que acontece somente à noite, na hora de dormir, que surge a insônia. Ou durante a noite você acorda porque você está com insônia por algum motivo específico, pontual. Não. A insônia, o que eles estão percebendo é que a insônia acontece durante o dia. O que acontece à noite é consequência, né? É uma condição criada durante o dia, né? Então, ela se mostra na noite, né? Justamente por existir um desconforto interno. Esse desconforto interno cria, como eu já falei, em outras situações aqui, cria ondas cerebrais não condizentes com um sono propício, pacífico, profundo. Então, a gente trata a ansiedade e a insônia, ela vai indo embora. O estresse e a ansiedade são tratados, né? E a gente vê essa insônia indo embora, né? Então, de forma mais resumida, a gente precisa sair da agitação mental, né? Você que está aqui assistindo esse vídeo está sofrendo de ansiedade ou está sofrendo de insônia e não sabe por quê, você precisa sair dessa agitação mental. Essa agitação mental, como eu falei no início do vídeo, ela reflete uma agitação fisiológica, né? Os hormônios atuam de forma diferente quando a gente está estressado, né? Então, a gente precisa sair dessa agitação mental para que a gente possa criar um ambiente interno, tanto mental quanto físico, mais propício para a gente dormir. Então, a gente vai, a partir de técnicas de meditação e de respiração, a gente vai sair dessa agitação mental e a gente vai entrar em contato com níveis mais profundos da mente, até que a mente possa estar na consciência, né? A consciência é a essência da mente. E a consciência é a presença, é a paz, a consciência é infinita, é abundante, né, é plena. Então é a partir desse contato da mente com esse reconhecimento da mente, né, de que ela é essa consciência em essência e não toda essa agitação, né, que ela vai conseguir atuar num nível menos ansioso, num nível menos agitado, num nível mais ordenado, num nível mais equilibrado. As ondas cerebrais se mostram ondas
mais organizadas, quando a pessoa está fora desse nível de ansiedade. Então, concluindo aqui, o vídeo de hoje, você não é ansiosa, você não é ansioso, você está vivendo uma fase ansiosa e existem maneiras de sair disso. Obrigado.